Olá, meu nome é Patrícia, eu sou do correspondente Finance, correspondente da Caixa, e hoje a gente veio sanar algumas dúvidas quanto aos processos de financiamento imobiliário. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Qualquer pessoa ela pode fazer um financiamento imobiliário desde que tenha o nome sem restrições e renda compatível com o valor do imóvel que pretende financiar. No caso de autônomos, o que acontece? A pessoa autônoma ela não tem renda comprovada, então o que ela pode fazer? Ela pode declarar o imposto de renda. Tem prazo para declaração de imposto de renda agora, inclusive vai iniciar em março, normalmente é de março e as declarações são entregues até final de abril, então ele tem condição de comprovar essa renda de autônomo é comprovada com a declaração do imposto de renda. E essa declaração ela não pode ser isenta para o banco aceitar, porque se ela for isenta, então o banco ele não aceita como renda comprovada. O financiamento imobiliário, normalmente os bancos trabalham dentro do limite de 80% do valor do imóvel. Então eu comprei um imóvel e eu consigo financiar até 80% dele. O que vai levar em consideração é, por exemplo, eu tenho um FGTS que me permite, que tem um saldo de 20% daquele valor. Então eu consigo financiar os 80% e utilizar o meu FGTS como recurso de entrada. As modalidades existentes hoje, no caso da Caixa, seria o Programa Casa Verde Amarela. Esse Programa Casa Verde Amarela ele contempla imóveis até R$190 mil. Normalmente costuma ser melhor para o cliente financiar dentro desse programa com rendas até R$4 mil bruto. Porém, ele pode ter renda até 7 mil, mas acima de 4 compensa ele muitas vezes ele fazer na outra linha de crédito. A Caixa tem o programa Casa Verde Amarela, o SBPE-TR, que é a taxa referencial, que os juros variam de 6,25 até 7,50. E a gente tem ainda o SBPE-IPCA. O IPCA é um juro atrelado à inflação. Ele está bem competitivo também. E aí, além desses três, tem ainda a taxa fixa, que é um tipo de financiamento que não tem indexador. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, porém ele não tem um indexador, ele não varia. A pessoa assina o contrato e ela vai saber do início ao fim quanto ela vai pagar. A taxa Selic ela é a taxa que é atrelada à maioria dos financiamentos. E como em 2020 ela teve uma grande queda, o que aconteceu com esses financiamentos? Eles também tiveram uma redução na taxa de juros. E a gente teve uma grande procura, uma elevada alta na procura de financiamentos devido a essas baixas da taxa, que foram impulsionadas pela baixa da Selic em 2020. O prazo do financiamento e as parcelas ele é calculado de acordo com a renda que a pessoa tenha. O comprometimento de renda é sempre 30% do valor total bruto de renda e a quantidade máxima de meses que pode ser feito são 420 meses. Então, dependendo da linha de financiamento que o cliente contrata, ele vai ter até 35 anos para pagar esse financiamento. E aí, assim, conforme a idade dele, vai diminuindo esse prazo. A partir dos 50 anos, esse prazo ele vai ano a ano caindo de acordo com a idade do cliente, que é contabilizada até 80 anos. Depois de aprovado o financiamento e assinado no banco, no caso da Caixa, nós temos 30 dias após a assinatura ou a cobrança da primeira parcela. Com a pandemia, teve algumas alterações então nesse prazo e agora a Caixa trabalha com uma carência de 6 meses para pagar a primeira parcela. Porém, essa carência ela é aplicada apenas a imóveis novos e construção.
o meu saldo de FGTS que eu tenho disponível, ele pode ser utilizado para amortizar o financiamento imobiliário. Por exemplo, eu financiei um imóvel fazem alguns anos, fazem uns 5, 10 anos, e eu quero amortizar esse meu FGTS que durante todo esse tempo tem um saldo lá elevado e eu quero amortizar. Eu posso amortizar desde que eu tenha esse imóvel apenas. Eu não posso ter mais do que um imóvel para conseguir utilizar esse saldo para amortização. Tem ainda a regra do FGTS, assim, a pessoa tem um imóvel financiado na cidade e ele tem um outro imóvel em uma região que não é região limítrofe. O que seria a região limítrofe? No caso da nossa região de Foz do Iguaçu, a região limítrofe é Cascavel. Então eu tenho esse imóvel aqui, mas eu tenho um outro imóvel em Curitiba, por exemplo. Esse imóvel de Curitiba é quitado, não é financiado. Eu mesmo assim consigo utilizar esse saldo para amortizar meu saldo devedor do imóvel que está em Foz do Iguaçu. Os bancos, eles trabalham com duas tabelas, a tabela saque e a tabela price. Normalmente o que a gente mais costuma fazer é a tabela saque. Por quê? Porque a tabela saque, ela tem amortizações mais altas desde o início do pagamento das parcelas. Uma boa parte da parcela é amortização. No caso da price, a amortização ela ocorre de uma forma mais lenta. Então as pessoas costumam sempre procurar fazer mais pela saque. Mas na verdade tem alguns casos que a gente explica para o cliente que na price, de acordo com a renda, com a capacidade de pagamento, compensaria ele fazer na price porque ele não dispõe de muita entrada. Por exemplo, a price, às vezes, na renda que ele comprova, na price ele vai liberar um valor maior e na saque já vai pedir mais entrada. Então vai de acordo com cada cliente. A gente sempre faz uma consultoria com cada cliente, orienta de acordo com com a renda, com a capacidade de pagamento e de acordo com a entrada que ele tiver. No geral, na média, entre os brasileiros, a maioria dos financiamentos que a gente faz no correspondente, eles dão os 20% de entrada. Alguns casos que o cliente dispõe de mais entrada, ele está comprando o segundo imóvel, ele vendeu o primeiro, então ele tem uma entrada um pouco maior, aí acaba financiando um pouco menos. Mas, no geral, eles financiam os 80% do valor do imóvel. O cliente, ele não precisa ter os 3 anos de carteira assinada para dar entrada no processo de financiamento. A única coisa que vai diferenciar para ele é que se ele vai pleitear um financiamento pela Minha Casa Verde e Amarela, ele ganha uma redução de juros de 0,5% caso ele tenha 3 anos de carteira assinada. Mas esses 3 anos de carteira assinada, não necessariamente eles têm que ser na mesma empresa. É a soma dos tempos de carteira assinada que vão ser contabilizados para essa redução de 0,5%. No geral, a Caixa e o sistema bancário, ele aceita a comprovação de renda de no mínimo 4 meses de carteira assinada. Nos demais processos e mesmo no Minha Casa Verde e Amarela, ele pode dar entrada com apenas 4 meses de carteira assinada. Em caso de dúvidas, vocês podem estar deixando seu comentário aqui embaixo ou então entrarem em contato com a rede social @solimóveis. Obrigada e até a próxima!